este momento também para fazer a sua incursão em relação a Taiwan e ocupar Taiwan. Na semana passada, a China fez 33 voos com aviões de combate, de vigilância, de espionagem, 33 em zonas críticas de segurança de Taiwan. Isso chamou a atenção ao mundo. E por coincidência ou não, esta semana que terminou, houve uma grande reunião de defesa e segurança na Ásia Pacífico, a seguir ao pronunciamento que o Joe Biden fez de que havia de apoiar ou vai apoiar a Taiwan na defesa. A China esta semana veio dizer que vai esmagar qualquer tentativa de declarar a independência em Taiwan. Mas curiosamente foi bonito ver isto, que o secretário de Estado norte-americano para a defesa e o ministro da defesa da China encontraram-se nessa reunião, mesmo neste ambiente de tensão, para perceber que mesmo em momentos de guerra a janela para a negociação nunca está fechada, mas desta vez estamos com uma tensão ao rubro, que é uma das tensões que não se via há um bom tempo. Mas se tivéssemos um pouco mais de tempo, havemos de analisar os discursos de ambos os lados, que agora parece até que contradição daquilo que o americano disse. Porque a América não reconhece Taiwan como um Estado, reconhece uma única China. Mas mesmo assim diz que eu vou apoiar na defesa de Taiwan a sua independência. Exato, muito obrigado. Vamos continuar a acompanhar a atenção. Certamente que a equipa editorial do programa Análise Global está atenta e iremos ver se nas próximas edições conseguimos trazer a matéria para aqui. Agora sim, Moçambique foi eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Foi uma eleição por unanimidade. Vamos acompanhar a notícia. É do jornalista Edson Magaia. Por unanimidade, Moçambique foi eleito para substituir o Quênia como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 16 dias antes do 40º aniversário da independência nacional. Como assinalava o presidente Filipe Nyusi, o mandato de Moçambique na máxima instância da ONU vai basear-se no respeito da integridade territorial, defesa do multilateralismo, defesa da paz e utilização do diálogo para a resolução de conflitos. A concluir os últimos 6 meses no Conselho de Segurança, o Quênia vai acolher nos próximos dias uma reunião dos países da África Oriental destinada a preparar uma força regional para o leste do Congo Democrático. O envio de tropas terá de ser avalizado pelos chefes de Estado, sendo posterior ao envio de 4.000 soldados ugandeses ao leste da RDC. Um projeto de luta antiterrorista semelhante ao utilizado em Cabo Delgado. O processo de renovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas ocorre numa altura em que 1 bilhão e 700 mil pessoas sofrem as ondas de choque econômicos, logísticas e alimentares do conflito russo-ucraniano. A tentativa de desbloquear as 20 milhões de toneladas de cereais ucranianos revela o risco de pronúncia e mesmo de fome provocados pelo conflito, numa altura em que nuvens negras pairam sobre a Ásia do Pacífico. Se a Ucrânia é considerada um país artificial para a Rússia, Taiwan, criada em 1949 por dissidentes antimarxistas, é considerada parte integrante da China popular. No mesmo dia da Assembleia Eletiva da ONU, uma comissão parlamentar de inquérito divulgava em Washington o processo planificado para impedir a transferência do poder de Donald Trump para Joe Biden. Sem competências para criminalizar os responsáveis pelo assalto de 6 de janeiro de 2020 ao Capitólio e colocou em perigo a democracia norte-americana, a Comissão Parlamentar vai reunir elementos para a Procuradoria deter e mandar julgar os implicados. O caso é comprometedor para Donald Trump, acusado de incitar e promover o golpe de Estado quando faltam 2 anos da nova corrida presidencial. No mesmo dia, a Alemanha, França e Grã-Bretanha apelavam às autoridades iranianas para restaurar as 7 câmaras de supervisão das pesquisas nucleares do Irão.
Teherã desligou o sistema em protesto contra acusações da Agência Internacional de Energia Atômica de que estaria em vias de produzir uma bomba nuclear. Se a Agência Internacional de Energia Atômica fala de um golpe fatal às convenções sobre o programa nuclear iraniano, o Irão admite novas medidas retaliatórias, sugerindo ao Ocidente uma ação mais cooperante para a destensão nuclear. Edson Magá já nos habituou a trazer no mesmo texto um resumo, vários tópicos, e vimos aqui assim também como a semana está aqui espelhada, né, neste texto. Paulo Ache, iniciamos então pela eleição de Moçambique a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Quais são os desafios que esperam Moçambique? Já abordamos a eleição em si, mas agora está feito e de hora em diante. É possível prever alguns desafios, mas os desafios se fazem fazendo pelo caminho, né? Há um de aparecer pelo caminho, mas alguns dos desafios que nós prevemos é uma maior pressão diplomática do mundo, do continente e da região. O que significa a pressão diplomática? Significa que cada um dos que votou em nós há de querer ver em nós um agente para transportar a sua agenda para satisfazer o seu interesse. Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade, outros porque estarão em crise. E nós também teremos a nossa agenda, que será também uma agenda de paz, também para expormos a nossa situação, mas mais do que ter a nossa agenda, também teremos que ser porta-voz. Então, nem sempre é possível ser porta-voz. O que eu costumo dizer muitas das vezes é que o resultado da política externa vê-se pelo número de parceiros que um Estado entra. Poderemos avaliar no fim e dizer, olha, quantos parceiros nós tínhamos quando fomos membros do Conselho de Segurança e quantos temos depois. Porque o Estado tem três tipos de Estado, deixa eu dizer muitas vezes, tem três tipos de Estados fora de si em política externa. O primeiro tipo de Estado são Estados amigos, que são Estados parceiros. O segundo são Estados neutros, o terceiro são Estados inimigos. E a política externa visa a manter os amigos, transformar os neutros em amigos e os inimigos em neutros, para depois serem amigos. E hoje Moçambique sabe quais são os países amigos. Mas se depois, por causa de alguns assuntos que nós não concordarmos ou que nós concordarmos, tivermos reduzido o número de amigos no fim deste processo, certamente teremos uma política externa que não foi muito bem sucedida por causa deste processo. Então há esse desafio de que os interesses, a conjugação dos interesses dos outros Estados podem não ser bem servidos se estão à espera do nosso apoio. Estamos agora a ver a situação da RDC como está a acontecer. Para mim a situação da RDC está a voltar aos anos 90, finais dos anos 90 e início de 2000, entre 97 a 93. É a situação primeira que guerra a voltar. do Congo, sim. Então, e aí você tem dois atores. Tem a RDC, que é, já tinha dito essa semana passada, que é membro da SADC, e nas cimeiras da SADC está lá. Mas tem o Ruanda, que está aqui a nos ajudar. Como é que você se mexe? É este o grande desafio. Estou a falar sobre o Ruanda, mas também posso falar sobre a Ucrânia. Quer dizer, os Estados que votaram Moçambique, a Ucrânia inclusive votou Moçambique para... Então, você tem a Ucrânia que votou Moçambique, a Rússia votou Moçambique, depois tem os Estados Unidos que votou Moçambique. Como é que você interage com esses parceiros todos e mantém o equilíbrio e mantém todos como amigos? É um exercício diplomático que confiamos nos nossos gurus da diplomacia e talvez uma espécie de um ministério sobre as Nações Unidas que tem que surgir aqui em Maputo, congregando quem tem habilidades para ajudar a ler esses fenômenos nas diversas partes do mundo, que serão parte da nossa responsabilidade. Então, hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros, aquele que existe ali, eu penso que não é suficiente para resolver e perceber as diversas nuances para poder sair com mais amigos quando estiver a sair e haver parabéns sinceros das partes intervenientes que terão necessidade de ter Moçambique ou com seu voto ou sem seu voto dentro das resoluções que o Conselho de Segurança terá que fazer. Carlton? Eu olho para desafios ao nível externo, mas também desafios ao nível interno. Os desafios do nível externo, o Acha abordou muito, que é lidar com os vários interesses. É difícil lidar com dois, imagina 192 interesses às nossas costas. Dois,
a nível internacional é preciso ver até que ponto Moçambique vai conseguir pôr a agenda de África nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Porque essa é uma grande bandeira dos países africanos que colocaram Moçambique neste lugar. A África tem que estar lá. O outro aspecto, não menos importante, é também colocar os interesses nacionais de Moçambique à mesa, na agenda. Porque quando se fala de estar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, um dos elementos fundamentais é participar na formulação da agenda. A agenda é importante. Agenda setting, como se diz na discussão. Se o assunto não está na agenda, meu caro, não se discute. Então, o primeiro exercício, o primeiro grande desafio é colocar os assuntos na agenda. E existe muita competição para muitos assuntos estarem na agenda. E aí é onde vai aparecer também o grande desafio de Moçambique, gerir as pressões que virão de outros cantos. Moçambique pode fazer isso, pelo menos nos 2 momentos em que ele será presidente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o momento em que ele tem um martelo para dizer que este é assunto ou não. Mas é nesse momento em que você vai receber muitos telefonemas de lobby. Carlton, pode dar algum exemplo, né, de uma agenda que provavelmente Moçambique poderá impor? Não, vamos lá olhar. O assunto do terrorismo hoje é um assunto que interessa todo o continente africano, mas interessa sobretudo a Moçambique. Não é? É verdade que naquele lugar é importante você colocar uma agenda que seja agregadora. Vou dar só um exemplo, que espero não estar equivocado neste exemplo. Foi quando o Canadá conseguiu fazer passar a agenda de segurança humana, quando se criou este conceito de segurança humana. Foi um momento em que o Canadá esteve no Conselho de Segurança das Nações Unidas e impulsionou a discussão sobre essa matéria até chegarmos à questão do conceito de segurança humana. Né? Se eu não estiver equivocado, esse foi o momento. É um exemplo. Né? Mas há outros exemplos no mundo em que países estiveram nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança, e não conseguiram ter o sucesso que tiveram. Não é? E outros, até como a África do Sul, que participou no Conselho de Segurança das Nações Unidas, não é? E é acusado hoje de ter patrocinado, pelo menos politicamente ou moralmente, a invasão à Líbia. A Líbia, exato. Em termos de desafios domésticos, o Ash falou aqui, eu tenho estado a dizer que é a infraestrutura institucional que é preciso estabelecer aqui em Moçambique para poder acompanhar esta agenda ou esta presença no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós, como Moçambique, não temos representações diplomáticas pelo mundo todo para sabermos dos interesses, dos posicionamentos de todos os outros países que votaram em nós, não é? E aqui dentro não temos também um ministério que cubra na plenitude os interesses de todo o mundo. É verdade que nós temos o Ministério dividido em regiões, África, Pacífico, Médio Oriente, Europa, mas não temos uma infraestrutura institucional e humana para poder seguir isto. Esse é um grande desafio. Por último, ao nível doméstico, é gerir também as expectativas entre o que o governo foi à procura ao estar no Conselho de Segurança e o que as pessoas querem aqui. Pelo debate que está a surgir aqui, as pessoas estão a perguntar o que é que isso vai aumentar no PIB de Moçambique. O que é que Moçambique vai ganhar com isso? E para piorar, o que é que isso interfere no bolso do cidadão? Então, estas coisas todas aqui, vocês da comunicação social têm que trabalhar muito. Muito bem. Paulo Ash, Presidente da República, ao discursar logo após a eleição de Moçambique, ele falou que Moçambique iria manter a posição multilateral que tem vindo a seguir. E vimos como é que essa posição, né, foi frutífera agora que Moçambique sofreu a pressão, né, em relação ao conflito na Ucrânia. Mas como diziam, a pressão agora vai aumentar, né? Porque os interesses são vários. Será que Moçambique está suficientemente preparado para poder perceber esses interesses diversos, né? E que se farão presente a todo instante
no sentido de fazer passar essas agendas internacionais sem comprometer aquilo que é também a sua essência diplomática? Primeiro, queria só acrescentar o que o Carlton disse vocês da comunicação social. E, de fato, as perguntas que existem em qualquer rede social, entre amigos, há uma piada, não sei se é uma piada, mas acho que estava a falar a sério, a pessoa que escreveu, que está a circular muito. Vocês do IGRE não se escondam. A IGRE, entre parênteses, João Queixissano, não se escondam. Expliquem-nos lá o que vamos ganhar com essa entrada ao Conselho de Segurança. E nossa tentativa é também explicar isso. Eu penso que há um papel importante a ser jogado pelas instituições de ensino, principalmente as instituições de ensino superior, incluindo a Universidade João Queixissano. Não estou a falar em nome da João Queixissano, estou a dizer o que as pessoas já estão a começar a pedir. Exato. O que nós ganhamos com isso? É só prestígio? Há ganhos materiais? São apenas ganhos intangíveis? Por enquanto são ganhos intangíveis, mas nunca se diz que só vão ser ganhos intangíveis. Enquanto você negocia interesses, pode também negociar os seus interesses, pode trazer investimentos, pode, mas depende da forma como vai ser conduzida a diplomacia de Moçambique. E a diplomacia de Moçambique é aquela que projeta a imagem do país para dizer o que tem de oportunidade. Se alguém está a vir negociar o seu interesse, quer que a sua agenda passe ou está interessado que uma determinada agenda entre, mas também ele traz um elemento em diplomacia, elemento de troca, ninguém vai de mãos vazias. Elemento de troca pode ser uma empresa que vem para aqui, a gente não vai perceber logo que isso vem por causa de nós estarmos no Conselho de Segurança, mas uma imagem positiva, ela vale muito dinheiro. Então, o bolso do cidadão pode melhorar de forma indireta, não de forma direta. Não é que agora que estamos membros do Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança vai passar a nos dar dinheiro para nós termos um melhor PIB ou uma melhor economia ou estabilizar. Pelo contrário, agora vamos gastar dinheiro para estarmos lá e para manter as pessoas que estão lá, para pensar o que deve acontecer lá, para entender o que deve acontecer, mas há sempre um retorno quase que invisível. Há sempre um retorno quase que invisível se a execução da diplomacia for como foi esta que conseguiu 92 países. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de partilhar, porque muitas das vezes a pergunta é essa e não temos uma resposta tangível de que vai trazer 50 milhões ou 25 milhões ou 300 milhões. Pode até não trazer nada, mas muitas das vezes pode trazer se nós nos apercebermos que está a trazer. É por causa dessa imagem, é por causa do entendimento que se alcançou, é por causa do interesse defendido. Se você tem boas relações com os países africanos podem estabelecer mais relações com Moçambique e aí em diante. E por diante. Se também tem hostilidade, o que eu estava a dizer no início, se você não consegue defender, se você ignora os interesses dos outros, você terá mais inimigos, pode também trazer elementos de fechamento, de isolamento, de penúria. Então, tanto uma como outra alternativa depende da condução. Agora, a pergunta está aí, o que isso deve fazer? Eu penso que existem capacidades que precisam ser identificadas, se calhar já foram identificadas algumas. Se eu já estou a começar a falar da universidade só a vender peixe, mas eu penso que as instituições de ensino superior que têm quadros formados em economia, em política, podem emprestar até os seus estudantes. Nós estamos a falar só daqueles que já estão a desempenhar funções, por exemplo, para fazerem trabalhos como o Carlton disse. Porque é preciso perceber cada país que interesses tem na região em que está e que interesses globais tem. Só assim é que você pode perceber os conflitos que podem existir e prever quando esse país vem ter consigo e você aceita o que você está a criar na região dele. Então, é um momento de estudo que eu penso que Moçambique pode sair muito grande, mas também pode sair muito pequeno. Então, mas há outro desafio fundamental, que é, de fato, continuarmos a falar desse assunto para que as pessoas percebam. Não aconteça o que acontece com a SADC, que inclusive aparece trechos nos livros do ensino secundário por aí em diante, mas na rua ninguém conhece a SADC. Agora que as pessoas estão curiosas, mais programas, não sei se serão só programas, mais atividades. Eu até um dia pensei, havia publicidades que se faziam por aviões ou por carros ou por microfones com panfletos a divulgar, para que as pessoas percebam que estamos no Conselho de Segurança, o que isso significa. Frases pequenas, se nós podemos fazer publicidade sobre HIV, então eu penso que neste momento também podemos fazer publicidade sobre a nossa posição, não necessariamente a posição política, mas o fato de nós sermos membros do Conselho de Segurança, para que os moçambicanos saibam e tenham orgulho disso. Quanto mais moçambicanos souberem, mais ideias teremos e mais proativos teremos, porque
não pode continuar essa dificuldade de compreensão por mais 6 meses, enquanto estamos a preparar. Então, a preparação nossa para entrar tem que incluir também uma divulgação pouco elitista, uma divulgação popular. Quer dizer, eu uso um conceito de 75, mas uma divulgação popular que é necessária, não uma divulgação elitista. Falarmos na televisão, bonito como estamos, mas talvez com o microfone, explicar e depois... este país já teve muitas experiências, o Coxa Canema era um deles. Então, pequenos programas a explicar o que é conceito de segurança, pequenos minutos a dizer, não sei como pode ser, mas seja na rádio, seja na televisão, seja por carros móveis, não sei. Os correspondentes de pés descalços do ICS, Exatamente. que se falavam nessa altura. Carlton. Cláudio, veja só uma coisa que é interessante. Nesta coisa da discussão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a pergunta que salta à vista também, olha, mas Moçambique já esteve, por exemplo, na Organização Mundial da Meteorologia, na Organização Mundial da FAO, em muitas organizações. Por que esta euforia agora com o Conselho de Segurança das Nações Unidas? Mas será que as outras organizações não eram tão importantes assim? Epa, o que é que se passa? Então, é aí onde é preciso perceber. É preciso explicar, exato. E perceber também as perguntas das pessoas, não é? Porque isso é importante. Enquanto nós fazíamos a candidatura, não houve muita publicitação para as pessoas perceberem, e agora que veio a euforia, que as pessoas despertaram, o que é isso? Não é? E o que isso intervém no meu bolso? Por que não houve euforia antes? Estamos a ver agora sim. É porque se trata do principal órgão de tomada de decisões nas Nações Unidas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Estamos a falar de 15 membros, 5 são permanentes, 10 são não permanentes e Moçambique está lá. Agora, outro aspecto que é fundamental dizer é que nesta discussão, meu caro amigo, você tem uma pressão grande dos 5 membros permanentes das Nações Unidas. São estes que estão a lutar pelo multilateralismo, na sua pergunta. Moçambique, no momento que estiver na presidência, tem um martelo para tomar a decisão na formulação da agenda, mas essa agenda tem que ser escrutinada por esses 5. Então, um dos desafios também é lidar com estes 5. Mas, não, obviamente, também estar ali naquela altura, hoje já podemos pegar o telefone e ligar, olha, Putin, qual é o assunto? Hoje já não temos essa possibilidade de falar com estes grandes líderes mundiais como temos ao estar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Carlton, vamos a uma coisa um pouco mais prática, né? Moçambique é presidente, né? Preside o Conselho de Segurança. Pelo menos né? 2 vezes. Sim. Imaginemos que numa dessas vezes imponha a agenda, né? E no meio lá da discussão apareça o veto de um dos 5 membros. Como é que diplomaticamente isso pode ser visto? É aí onde está, Cláudio. É só para acrescentar, eu gostei da pergunta. É que o conceito de impor a agenda é um conceito eufêmico, não é um conceito real, não é possível. É preciso fazer corredores, porque nenhum dos 5 ou nenhum dos 15 pode impor a agenda na forma do conceito, na forma do poder discricionário, como nós poderíamos dizer. Ninguém, porque existe naqueles 5, que são os 5, a China, a Rússia, que são mais ou menos amigos, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos, que são mais ou menos amigos. Quer dizer, a agenda que estes concordam, podem estes discordar, e a agenda que estes concordam, podem estes discordar. Mas se você trouxer uma terceira agenda, você tem que fazer corredores para que estes aceitem. Se trouxer uma terceira agenda para impor, não é para impor, para a mesa. Então, a palavra impor provavelmente não é uma palavra feliz. Sim. Por quê? Porque impor significa o uso do poder discricionário. Não é possível, mesmo esses 5 que são os mais poderosos, porque têm um poder de veto. Não pode impor nenhuma agenda, porque qualquer um deles, basta haver um veto, a coisa fecha. Mas eu entendo o conceito de impor no sentido de faz todos os corredores, como agora impusemos o voto, estou a tentar dizer no sentido provavelmente que o Carlton estava a usar,
Pusemos o voto de Moçambique quase que não é quase, é por unanimidade, porque Venezuela não votou. Sim. Foi por unanimidade. Todos que estiveram presentes com direito a voto e tinham as contas em dia, votaram em Moçambique. Então, o que significa? Significa que podemos usar essa palavra, podemos usar a palavra esmagadora, entre outras palavras. Mas, no fundo, o que estamos a dizer, ou o que se quer dizer quando diz impor agenda, está a dizer conseguir convencer a todos os membros, pelo menos 10. Porque tem, os assuntos passam, tem que convencer os 5, mais 4. Para o assunto passar, são 9. Os outros 5 podem até não conseguir convencer, são 5 ou 6. Os outros 6 podem não convencer, porque a agenda para passar precisa de 9 votos. Então, mas os 5 têm que votar todos. Porque se um não votar e vetar, então não funciona. Então, convence os 5 e convence mais 4, ou mais 3, consigo 4. Então, mas uma vez o assunto, né, agendado e depois mas o veto que debatido, aparece. Sim, se o veto aparece, o assunto não passa. Sim. O assunto não passa. Agora, como é que fica Moçambique? Exatamente. Essa é a pergunta que faz. Sim. E eu penso que significa que não fez o TPC. Fica envergonhado diplomaticamente, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que fica envergonhado diplomaticamente. Então, significa que diplomaticamente, nós dizemos que diplomacia é tudo, menos o uso da propaganda, força e lei. 3 elementos. Então significa que tem que conversar durante a noite. Nós falamos em diplomacia de vários episódios, o episódio de pijamas. Quer dizer, às 4 você tem que estar disponível para ir negociar com aquele que está relutante. Eu recebi uma informação diferente da minha capital. Ele vai lhe ligar às 4. Você tem que ir para lá para falar. Se for preciso, retira o assunto da agenda. Não mandar o assunto da agenda quando você não, na agenda, quando você não tem certeza que ele passa. Porque, de fato, é uma derrota diplomática. É preciso evitar isso. Eu gostaria de pegar a questão de imposição da agenda, é de facto isso que o Ash está a dizer. Mas quando você é presidente, o último martelo é seu. Você que diz assim, tum, aprovado. Né? Depois de todas as discussões, você tem esse poder de dizer que aprovado. É verdade que se o veto funcionar, aí é que você está complicado. E vê do seu lado uma incapacidade de criar consenso. E a nossa bandeira, ao ir para o Conselho de Segurança, é essa, de facto, de resolução de conflitos, criação de consensos, o prestígio internacional que nós granjeamos na atualidade por causa disso. E hoje até pode-se falar um pouco desta forma, vamos lá assim dizer, estou a procurar uma expressão que não sei se serei feliz, pouco convencional do Presidente da República de fazer as suas ações. Vimos o que aconteceu com o Djacamo, todos nós, inclusive eu, não escondo isso, que sou muito institucionalista e quero ver as equipes técnicas a funcionar. O Presidente acordou, diz, dá lá o telefone, vou ligar para o Djacamo a falar. No Conselho da Segurança dos Estados Unidos também é preciso fazer essa coisa. Como o Ash está a dizer, pegar o telefone e dizer, Putin, eu preciso falar contigo. Se não é com Putin, ali naqueles corredores, como o Ash está a dizer. E tem muitas histórias, de facto, que ele está a dizer. Meia-noite, 1 da madrugada, com pijama, até você quer acordar, tomar banho, escovar os dentes, ver as coisas estão a acontecer. Não é? Só para ver a velocidade com que nós temos que correr naquele corredor. Por último, em relação ao multilateralismo, como estás a dizer, o perigo de fracassar quer na formulação de agenda, quer na discussão de agenda, é um perigo que está lá, é permanente, e teremos que saber lidar com eles. Não vamos nos frustrar porque, mesmo sendo vistos como uma derrota, e deixar de fazer os nossos trabalhos. Ainda no campo hipotético, olhando para as tensões mundiais atualmente, pode-se dizer que este é o melhor momento para Moçambique ir para o Conselho de Segurança das Nações Unidas? Ou sempre foi assim, sempre seria assim? Nunca há de haver melhor momento. Infelizmente, nunca há. Quando um lado está arrefecido, outro momento está a aquecer, é sempre assim. Agora estamos com o assunto da RDC, na minha opinião, que é o mais quente de África agora, na minha opinião. Apesar de nós também termos o assunto de Cabo Delgado, mas agora a RDC Ruanda está quentíssima. Temos a questão da Ucrânia, está quentíssima. Estamos agora a ter a questão da China, está quentíssima. Estamos a ter a questão do Irão, está quentíssima. Então, agora só estou a fazer o que a peça disse. Sim. Tudo isso está quentíssimo. Agora precisar de uma resolução contra o Irão, porque o Irão infringiu uma norma como chama, da instituição que gera energia internacional. Então tem que debater, tem que se posicionar. E por aí em diante. Então, o mundo sempre teve sempre terá esses desafios. O que é importante
é que há desafios que, mesmo se naquele conjunto de parceiros, aquele que é inimigo permanece inimigo, não altera substancialmente. O que nós temos que agendar como prioridade são os nossos vizinhos. Se eu tivesse que dizer alguma coisa. Ok. É como nós vamos lidar com as agendas dos nossos vizinhos. Porque não há pior coisa do que ter um vizinho em mau agrado. Carlton, há melhor momento para ir ao Conselho de Segurança das Nações Unidas? O melhor momento é esse que não há tensões. Mas esse momento que não há tensões, não sei se as relações internacionais é fértil neles. Podes ter um momento de 1 ano, 6 meses depois vem a seguir, porque as relações internacionais são feitas de 2 coisas, competição e cooperação. Não é? Essas 2 coisas aparecem mesmo. Mesmo nos momentos de competição, de alta tensão, tem que haver sempre cooperação. Aquilo que dizíamos que mesmo no momento de guerra, a porta ou a janela aberta para a negociação está lá. Este é o momento quente, eu gosto de dizer quentíssimo, para nós estarmos lá nas Nações Unidas. Esperamos que as coisas não tomem proporções mais azedas. Mas Moçambique tem uma coisa que joga a seu favor. É que hoje o discurso do multilateralismo, que é visto como um discurso mais da Rússia e da China e dos menos desenvolvidos, não é? É um discurso que também está a ser acolhido pelas grandes potências do Ocidente, América. Lembra-se quando veio do lado de Donald Trump, como é que o mundo foi. E não queremos voltar para aquela década de 1990 em que nós tínhamos uma superpotência que comandava tudo. Apesar de hoje diz-se que estamos no multilateralismo, mas é um único... Estamos no multilateralismo, mas com uma superpotência. Agora, outros dizem, por exemplo, que olha, nós estamos num mundo multipolar, em que é multipolar dependendo de assuntos, não da estrutura só. A estrutura mostra que temos vários polos de poder. Em termos econômicos, por exemplo, você já não pode falar só da América. Você fala hoje em termos econômicos da América, China, inclusive a própria Rússia, inclusive a própria Turquia, que está a surgir como potência emergente. Então, o multilateralismo hoje é visto em termos de assuntos. Em termos militares, por exemplo, já não é aquele tempo militar em que só existia uma potência. Aliás, nunca existiu. Sempre foi um multilateralismo em termos militares. A Rússia, hoje temos a Ucrânia que está aí, o Irã que está aí. Em termos tecnológicos, também temos um multilateralismo. Então, hoje isso joga a favor de Moçambique. Na hora de discutir os assuntos, Moçambique pode se esconder no multilateralismo para poder se proteger, sobretudo em relação às grandes potências. Muito bem, obrigado então por esta análise sobre os prováveis desafios que Moçambique poderá enfrentar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Carlton, na semana passada, o presidente da União Africana, Macky Sall, foi à Rússia tentar desbloquear os corredores para a saída de toneladas de cereais para o continente africano. Ele apresentou ao presidente russo um espectro de fome no continente africano, caso a situação se mantenha assim como está. O que é que acha que a Rússia poderá fazer? Já impôs os navios entram na Ucrânia, mas também os nossos cereais, né, devem sair. Acha que o mundo ocidental consegue aceder? Veja só uma coisa que é interessante. Outra vez, estamos a falar de agente. Quando começou a guerra, o Volodymyr Zelensky fez de tudo para europeizar a guerra. E de facto a guerra da Ucrânia hoje é uma guerra que não é só da Ucrânia, é uma guerra também da Europa, do Ocidente, contra a Rússia. Hoje o Volodymyr Zelensky também fez um discurso muito forte para fomizar a guerra, culpabilizando a Rússia. É por isso que foi-se primeiro e está-se a fazer muita pressão para a Rússia para dizer que a Rússia, a culpa da guerra é sua, da fome será sua. É o discurso todo que está sendo feito. Mas o Vladimir Putin também fez uma coisa que é de gênio. Ele disse, não, vocês podem entrar aí,
mas chamem os ucranianos para tirar as minas que eles colocaram no coisa. Então, a fome não é minha responsabilidade, é desses companheiros que vocês estão a defender que puseram minas no mar. Então, resolvam entre vocês. E se quiserem nos incluir, tirem as sanções para nós. Paulo, faço-lhe a mesma questão e olhando para a diplomacia da União Africana, o que é que acha? Eu penso que a União Africana tinha que ter alguma coisa para conversar com Putin. Porque não estou a dizer que a África não consome trigo na quantidade, porque a fome que está-se a referir aqui é fome de trigo, na quantidade que possa criar fome. Dos países que mais se fala em África é o Egito, que importa muito trigo do Egito. Obviamente que também dizemos que aqui o pão está a subir aqui em Moçambique por causa do trigo, mas nós, em termos de disponibilidade de bens, como chamamos em economia, bens substitutos, como a mandioca, como a batata doce, como a batata rene, temos muito mais alternativas do que outros países, principalmente os países ocidentais, que o consumo do pão, ela aparece em forma de pizza, aparece em forma de não sei o quê. Em Moçambique, quem não come pizza é quem vive na cidade. E recordamos que 70% da população moçambicana, e isso é exemplo de muitos países africanos, vive nas zonas rurais. Então, há aqui uma adoção de agenda para permitir o diálogo. Não penso que a questão do trigo seja um grande assunto, do ponto de vista econômico, para a África. Não penso que seja. Assim como a Covid-19 era um assunto global, que todos nós gritávamos, mas não era um grande assunto para a África. Foi um grande assunto, um grandíssimo assunto para a Europa, para a Itália, que a população era velha, vulnerável e tudo mais, mas para a África, que a população é jovem, não era um grandíssimo assunto. E só olhar para os dados estatísticos vi que isso resultou. Igualmente, eu tenho reservas em achar que a questão da fome fosse uma grandíssima agenda da União Africana. Era um móvel. Móvel significa razão subjetiva para poder estabelecer o diálogo com a Rússia, mas também mantendo uma boa relação com os Estados Unidos. Não, Estados Unidos e a Rússia. Não estou a dizer que faltando pão não há de haver algum mal-estar, mas é algum mesmo, porque temos bens. Em outras palavras, a África não levou não é um grande consumidor do e não levou nada em troca para essa discussão. Exatamente, levou um móvel, um discurso geral, mas para poder ter esse contacto. O que é mais importante no diálogo ou na mensagem diplomática é isto. É a mesa de proximidade. É isso que conta na diplomacia, é isso que conta. Há esta proximidade. Mas também permitiu que a Rússia pudesse dizer o que o Carlos está a dizer. Que, eu não fechei nada. Puseram minas e nós temos que controlar aquele território. Se quiserem, desminem e depois retirem as sanções contra nós. Então permitiu enviar de volta a mensagem. Em outras palavras, o representante fez com que a mensagem de Vladimir Putin fosse também escutada, porque existe... Fosse mais audível. Exatamente. Obrigado. Vamos então para o nosso segundo assunto, em termos de apontamento de reportagens. Na África do Sul, a detenção dos irmãos Guptas acusados de corrupção e também a visita do rei da Bélgica à RDC marcaram a semana que findou. Vamos acompanhar a notícia do jornalista Edson Magaia. Numa semana marcada pela detenção dos irmãos Gupta nos Emirados Árabes Unidos, fracassou a reunião de peritos visando enviar contingentes da África Ocidental ao leste do Congo-Kinshasa. Os irmãos Gupta serão transferidos para a África do Sul, reativando o processo judicial por corrupção contra o antigo presidente Jacob Zuma. Reativada vai ser igualmente a ideia de uma força regional no leste da República Democrática do Congo, num novo encontro dos chefes de Estado-Maior-General dos países da África Oriental, desta vez em Nairobi, para propiciar a participação do Ruanda. Estas movimentações ocorrem numa altura em que o rei Filipe da Bélgica expressava pela segunda vez em 2 anos a mais profunda lamentação pelos crimes praticados durante a colonização belga no antigo Zaire.
O monarca belga não pediu perdão, atitude que abriria campo para eventuais reparações, como esperavam alguns analistas. Prevê-se que a Bélgica sirva de mediadora da crise ruando-congolesa, duas antigas colônias belgas. O governo de Tshisekedi colocou a pacificação no topo das prioridades da sua governação, a que não será alheia à descoberta do petróleo, mas também por Goma constar da rota da visita do Papa Francisco ao Congo Democrático. O monarca belga devolveu ao Museu de Arte Congolês uma estatueta gigante, simbolizando o início da restituição de obras de arte congolesa roubados durante a colonização. Os despojos incluem um dente do presidente Patrice Lumumba, a única parte do corpo que permaneceu intacta depois de o dirigente ser executado, e os seus restos mortais devolvidos em ácido sulfúrico em 1961. A visita de Philippe relança a cooperação congo-belga, incluindo a militar. Os empresários belgas deverão apreciar as oportunidades de investimento no Congo Democrático, em particular a exploração de petróleo, na província do Equador e no polvoroso leste da RDC. Depois da intervenção militar do Uganda, a África Oriental reuniu-se em Goma para criar uma força regional de paz para o leste da RDC, um projeto adiado para o Quênia devido ao boicote do Ruanda. Acusada de municiar o M23, Kigali defende-se acusando Kinshasa de abrigar os rebeldes das Forças Democráticas de Libertação de Ruanda. Decalcada do modelo antiterrorista de Cabo Delgado, a iniciativa só poderá ter êxito depois de um acordo prévio entre Kinshasa e Kigali. Paulo Ates, vamos iniciar pela África do Sul. A detenção de dois dos três irmãos Gupta. Acontece isso, são pessoas que estão sendo procuradas há bastante tempo, né, pelas autoridades sul-africanas, são detidos nos Emirados Árabes Unidos e há uma situação que ocorre, né, há uma revelação que ocorre, né, na África do Sul, segundo a qual o presidente Cyril Ramaphosa teria ocultado, né, um crime, né, porque há um valor que foi encontrado na sua residência por supostos ladrões que depois ele teria tentado perseguir. Quer dizer, dissuadi-los a não falarem, né, porque sabe-se que os ladrões terão recebido cerca de 10.000 rands cada um, né, para poderem ficar calados. A questão é que são 4 milhões de dólares, né, que foram encontrados em sua residência e a polícia não foi alertada sobre isso, né, apenas os serviços de segurança da sua presidência é que se ocuparam. Então, esse valor aí assim, aparentemente foi dissimulado e não foi declarado, né, para poder pagar as respectivas taxas. Né. O que acontece aqui é que no seio, né, de alguns analistas sul-africanos é que, olha, esta informação foi divulgada porque houve a prisão dos Guptas. Há aqui assim uma relação direta que as pessoas têm tentado estabelecer. O que é que acha, Paulo? Eu concordo e penso que quando eu falo várias vezes, mas sempre achei que a questão do Zuma estava sendo levantada não dos Guptas, porque dos Guptas acho que é uma questão justa para ser julgada nesta altura, mas ele estava a ser perseguido por uma outra questão da década de 90. Mas é interessante que na mesma semana em que são capturados a seguir a esse escândalo, essa relação faz sentido porque nós estamos a ver aqui a interação de serviços de inteligência. Estamos a ver que o presidente tem um serviço de inteligência, mas se calhar eu
pudesse acrescentar alguma coisa. Eu sei que temos um pouco de tempo. A questão central é a seguinte, na minha opinião, é que há uma empregada que descobre o dinheiro e chama alguém para vir buscar o dinheiro. E nós sabemos que das coisas que mais se sabe na África do Sul é que o único rico negro é o presidente Ramaphosa, antes de ser presidente. Isso se sabe. Agora, como ficou rico? A justificação é que ele ficou rico por causa do Black Empowerment, que foi o instrumento que ele fez ser acionista de grandes empresas. Do ponto de vista material, não seria nada estranho que ele tivesse esse dinheiro em casa, mesmo não sendo presidente. Mas sendo presidente e tendo furtado-se da justiça para uma questão de roubo, porque depois dessa senhora empregada ter notado o dinheiro, informou alguém, essas pessoas vieram roubar e essas pessoas foram perseguidas pela secreta que trabalha com o presidente, foram capturados, dizem que até torturaram as pessoas. Não tinha percebido essa parte de ter recebido o dinheiro, mas depois foram convidados a não se pronunciar em público. Foram pagas para não falar em público. Sim. Então, esses atos que começam deste momento de primeiro procurar por forças próprias, que também seria normal sendo presidente, porque é uma questão de inteligência, mas quando começas a pagar para não falar em público, aí você já está nas mãos deles. E é isso que aconteceu. E aí vai levantar muitas hipóteses. Que aquele dinheiro, mesmo ele sendo rico, aquele dinheiro era lavagem de dinheiro e vai levantar muitos dilemas, até porque já deu uma consequência. Ele já suspendeu a Procuradora-Geral da República porque ela disse que ia investigar. Então aqui começa uma grandíssima luta. Estou a usar muito o superlativo absoluto sintético em português para classificar alguns adjetivos hoje. Se calhar hoje estou também num sentido de superlativo absoluto, sintético. Mas há de haver uma grandíssima disputa das alas políticas, até porque Assimi Goïta também já anunciou que quer ser candidato a presidente. Então, há muitos fenômenos que estão a acontecer porque se aproxima a conferência este ano do ANC. Então, há de haver muita luta e vamos ver o que acontece. Carlton, como é que olha para esta correlação? Em política, as coincidências não são meras coincidências, né? Aliás, nem sempre. Há coincidências, de facto, é normal assim, mas há coincidências que nós não podemos ignorá-las, né? E neste caso, todo mundo está a dizer que de facto é isto. É uma armadilha para o próprio presidente Ramaphosa. Eu vi o pronunciamento do presidente Ramaphosa numa reunião do ANC, em que ele diz que não, eu ponho à disposição da justiça, esses dinheiros que estão a ser falados estão muito abaixo disso. Não disse se era rand ou dólar, porque na África do Sul você tem que usar a moeda nacional, é uma das coisas que se diz ali. E mais do que isso é que parte do que está a ser dito agora veio a público por um antigo oficial da secreta, que é o Arthur Fraser, se não estou equivocado. Sim. É Arthur Fraser. Então, que é o presidente Ramaphosa alega ser aliado de Zuma. Então vem a politização da coisa. Ele diz que nós sabemos quais são as agendas políticas que estão por aí. Mas a grande pergunta política é essa: será que o presidente Ramaphosa vai ao segundo mandato? Yeah. Exatamente. Mas se porventura essa extradição ocorrer, há muita gente que irá perder sono na África do Sul. Sim, os Guptas. Sim, dos Guptas. Há muita gente, mas a principal vítima vai ser também Jacob Zuma. Agora está no tribunal por causa de um assunto da década de 90. A guptização da África do Sul ainda não está no centro, no foco da justiça sul-africana. E não acho que Ramaphosa consiga, neste mandato, fechar esse assunto, porque ele depende da justiça. Então, há de fato muitos outros atores que poderão ser chamados à colação para esclarecer o que é que aconteceu. Mas também não vejo com alguma eficiência a justiça sul-africana, como muitas justiças africanas, estão enfisadas pela ação política. Então estão mais a jogar a agenda política do que a jogar a neutralidade da justiça. Tanto é assim que o próprio presidente, o primeiro momento que tem, diz: você apoia mais Jacob Zuma do que apoia a mim, então sai. Significa que ele está à procura de alguém que apoia assim. Então não estamos também diante de uma justiça isenta. Pode não acontecer muita coisa, dependendo de quem ficar no poder daqui a algum tempo. Carlton? Eu tenho certeza que há muita gente que não vai apanhar sono, por causa da influência política e econômica que os Gupta têm na vida política sul-africana.
Não é? E daquilo que podem revelar. Exato. Então, isso já não é segredo na África do Sul, que eles tinham muito espaço de influência no setor econômico, inclusive. Eu lembro de um dos casos que foi muito falado, que é da Escon, por exemplo, que é a companhia de bandeira em matéria de energia na África do Sul. Como eles influenciaram, por exemplo, na nomeação deste ou daquele para este ou aquele cargo na África do Sul, não é? O quanto eles pagaram. Inclusive até no caso do Jacob Zuma, que se falava das esposas que foram usadas para chegar até ele. Mas não só aí, ao nível das províncias, de Mpumalanga também falou-se de muita coisa. Então, eles tinham uma influência muito grande pelo dinheiro que eles tinham na África do Sul e isso vai perturbar muita gente. Exato. Para terminar, Carlton, como é que viu a visita do rei Filipe da Bélgica à RDC? Uma tentativa de reconciliação com a história. Não é? É uma tentativa que não é a primeira, não é? Mas que tem um valor apenas simbólico. Porque o que estava à espera muita gente era de ouvir, e a peça bem diz isso aí, desculpa RDC Congo pelo grande dano que nós causamos. E sabe-se que a colonização belga foi extremamente desastrosa para a RDC Congo. Mas aí está o valor simbólico de antigos colonizadores e colonizados que tentam uma reaproximação e com um ar de muita cordialidade que foi visto, pelo menos. Paulo Watts? Eu tinha preparado alguma coisa sobre Patrice Lumumba, mas a qualquer altura, um dia, vamos falar dele. Voltaremos sim, sim, a mas abordar a questão o é a assunto. seguinte, é que se ele pedisse desculpas, seria um antecedente mau para todo o Ocidente. Então, Não, a Alemanha pediu a Namíbia. sim, mas foi sempre uma desculpa dada em dinheiro. Então não foi uma desculpa oral, quer dizer, prometeram dar algum dinheiro pela colonização atroz que tiveram no período em que tiveram. Aliás, a Alemanha é um perdedor, não é um colonizador permanente que terminou a colonização de uma forma sistemática. Então os colonizadores que terminaram, e eu vou terminar por aqui, vou pronunciar na próxima sessão. Está certo, muito obrigado, caros jornalistas. Obrigado também, caro telespectador, pela sua fidelidade. Nós voltamos daqui a uma semana e iremos retomar certamente este assunto na nossa próxima edição. Obrigado e fique bem. Olá, família moçambicana. Aqui estou eu para fazer-vos um convite para juntarem-se a mim no Chat com a Sheila Ibrahimo desta segunda-feira. Preparamos conteúdos incríveis. Vamos receber a Lima Isedine, ela que é consultora de organização financeira, para deixar aquelas boas dicas para o nosso dinheiro chegar até ao final do mês sem dores de cabeça. Vamos ter também Sebastião Colana aqui connosco, artista plástico que está num projeto para lá de inspirador, a pintar Maputo com muita cor, com muita vida e o seu talento. Ainda vamos ter os nossos vídeos de TikTok, que deixam assim bastantes risadas no ar, não é verdade? Isto e muito mais a não perder nesta segunda-feira aqui na TVM, o canal de todos os moçambicanos. Até lá! Caro automobilista, compatriota, a responsabilidade nas estradas pertence a cada um de nós. Todos somos chamados a contribuir para a redução das mortes e ferimentos. Tenhamos sempre em mente a importância da segurança rodoviária na vida de todos e no desenvolvimento econômico e social do nosso país. A velocidade na estrada é inimiga da vida e do bem-estar social. Seja prudente, seja responsável. Para Frelimo,
depois de haver fusão de três movimentos, o Afrelimo desempenhou o seu papel de libertação de Moçambique. Claro, libertar o país e os homens. A arma fundamental que nos levou a ter a independência, primeiro a unidade nacional, porque mesmo na entrada do colonialismo português, o povo moçambicano resistiu, mas resistiu, não havia a unidade nacional, por isso as nossas lutas não iam avante. Mas dessa vez, depois de